Quando você pensa em tsunami, provavelmente imagina o Japão, talvez a Indonésia. Mas e se eu te dissesse que um tsunami já atingiu o Brasil? E não estamos falando de uma teoria da internet. Estamos falando de um evento estudado por cientistas, investigado por historiadores e ligado a um dos maiores terremotos da história da humanidade. O mais impressionante? Tudo começou a mais de 6.000 quilômetros de distância, do outro lado do Oceano Atlântico, e a onda viajou durante horas até alcançar o litoral brasileiro. Mas existe uma pergunta ainda mais assustadora. Se aconteceu uma vez, pode acontecer novamente? Hoje vamos descobrir a história do tsunami esquecido que atingiu o Brasil. E no final, você vai entender por que cientistas continuam monitorando o Atlântico até hoje. 1º de novembro de 1755. Era dia de Todos os Santos. As igrejas estavam lotadas. As ruas estavam movimentadas. Tudo parecia normal. Até que, às 9h40 da manhã, o chão começou a tremer. E não era um terremoto comum. Hoje, os cientistas estimam que sua magnitude tenha ficado entre 8,5 e 9,0. Para comparação, é um terremoto comparável aos maiores já registrados na Terra. Prédios desabaram, igrejas ruíram, milhares de pessoas correram para áreas abertas, mas muitas tomaram uma decisão que parecia inteligente e acabou sendo fatal. Elas correram em direção ao porto, longe dos prédios, longe dos escombros, longe do perigo. Ou pelo menos era o que imaginavam, porque alguns minutos depois aconteceu algo estranho. O mar começou a recuar, muito. Barcos ficaram apoiados no fundo do porto. Peixes ficaram expostos. Pessoas caminharam para observar o fenômeno. Ninguém sabia, mas aquele recuo era o aviso de um assassino invisível. O tsunami estava chegando. Pouco tempo depois, uma enorme parede de água apareceu no horizonte e avançou contra a cidade. Milhares de pessoas foram atingidas. Em seguida, vieram novas ondas. E então, incêndios começaram a consumir o que ainda restava. Foi um desastre tão gigantesco que mudou a história da Europa. Filósofos discutiram o evento. Cientistas começaram a estudar terremotos de forma moderna. Governos passaram a repensar a construção das cidades. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém conhece. O terremoto havia terminado. O tsunami havia deixado Portugal. Mas a viagem da onda estava apenas começando. Imagine jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham para todos os lados. Agora imagine uma pedra do tamanho de uma montanha. Foi praticamente isso que aconteceu. O fundo do oceano se deslocou violentamente. Bilhões de toneladas de água foram empurradas e a energia começou a atravessar o Atlântico. Hora após hora, quilômetro após quilômetro. Enquanto isso, no Brasil colonial, ninguém fazia ideia do que estava vindo. Nenhum alerta, nenhum rádio, nenhum satélite, nenhuma previsão. O oceano carregava uma mensagem silenciosa, e ela estava vindo diretamente para o Nordeste brasileiro. Diversos estudos modernos apontam que as regiões mais afetadas foram Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sim, a Paraíba, o estado onde hoje está João Pessoa. Relatos históricos descrevem alterações repentinas no mar, inundações costeiras, danos em construções próximas à praia e desaparecimento de pessoas. Mas existe um detalhe importante. Na época, ninguém sabia o que era um tsunami. Portanto, os registros foram escritos de outra forma. As pessoas descreviam o fenômeno como uma invasão inesperada do mar ou uma grande agitação das águas. Hoje, os cientistas analisam esses relatos e percebem que eles combinam perfeitamente com o comportamento de um tsunami.
Mas havia um problema. Por mais de 200 anos, faltavam provas físicas, até que os pesquisadores decidiram investigar. Imagine ser um detetive, mas em vez de procurar impressões digitais, você procura sinais deixados pelo oceano há quase 300 anos. Foi exatamente isso que aconteceu. Pesquisadores brasileiros e portugueses começaram a estudar depósitos incomuns de areia e sedimentos. Eles compararam documentos históricos, modelos computacionais, dados geológicos, características do litoral e encontraram algo surpreendente. Alguns depósitos costeiros apresentam características compatíveis com uma inundação marinha de alta energia. Em outras palavras, marcas que podem ter sido deixadas pelo tsunami de 1755. Depois de séculos, a natureza ainda guardava evidências do que aconteceu. Mas isso nos leva à pergunta mais importante do vídeo. Se aconteceu uma vez, pode acontecer novamente? A resposta curta é sim, mas o risco é baixo, muito baixo. O Brasil está longe das principais regiões onde ocorrem os maiores terremotos do planeta. Por isso, não vemos tsunamis gigantes como os registrados no Japão ou na Indonésia. Porém, baixo risco não significa risco zero. Os cientistas estudam 3 cenários principais. Primeiro, um grande terremoto na região entre Portugal e os Açores. Segundo, grandes deslizamentos submarinos. Terceiro, o colapso parcial de ilhas vulcânicas no Atlântico. Nenhum desses cenários é considerado provável no curto prazo, mas todos são possíveis e, por isso, continuam sendo estudados. Em 1755, não existia qualquer sistema de alerta. Hoje a situação é completamente diferente. O mundo possui redes globais de monitoramento. Sismógrafos detectam terremotos. Marégrafos monitoram o nível do mar. Satélites acompanham fenômenos oceânicos. E centros internacionais analisam os dados em tempo real. Como um possível tsunami vindo do Atlântico levaria horas para alcançar o Brasil. Existe tempo para emitir alertas e orientar áreas costeiras. Ou seja, se um evento semelhante ao de 1755 acontecesse hoje, o país teria muito mais capacidade de resposta. O mais fascinante nessa história é que ela quase foi esquecida. Durante séculos, sem fotografias, sem vídeos, sem registros detalhados, apenas documentos antigos, relatos dispersos e algumas pistas escondidas na areia. Mas a ciência conseguiu reconstruir o quebra-cabeça. E hoje, sabemos que o Brasil provavelmente já foi atingido por um tsunami vindo do outro lado do Atlântico. Um lembrete de que os oceanos conectam continentes e de que um evento ocorrido na Europa pode atravessar milhares de quilômetros e alcançar nossas praias. Da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se, ele parece tranquilo, mas guarda histórias capazes de atravessar séculos. E talvez a mais surpreendente delas seja justamente esta: a história do tsunami esquecido que atingiu o Brasil.